é o podcast Agroecologia em Movimento da UFPR. Olá, pessoal! Eu sou a Janaína e estou aqui com a Gaia, nossa mascote, para mais um episódio do podcast Agroecologia em Movimento. Esse podcast que visa olhar para essa ciência do cuidado, da respeito à natureza e o respeito às pessoas. Mas quando a gente fala de ciência e agroecologia, a gente também está falando de tecnologia e inovação. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quanta inovação cabe na erva mate? Apenas o chimarrão? Ou existem outras possibilidades? Será que a erva mate, com todas as suas propriedades e possibilidades, apenas serve como chimarrão? Bom, a gente irá conhecer mais sobre os produtos e sobre a inovação com a Carla. Oi, Carla, bem-vinda ao nosso podcast. E bora conversar aí sobre essa planta tão rica, né? Olá, pessoal. Obrigada pelo convite de poder compartilhar com vocês um pouquinho que eu tenho vivido e feito nesses últimos anos. Eu sou a Carla Mikolajewski, eu sou de União da Vitória, Paraná, mas também temos a nossa propriedade em Cruz Machado, Paraná, são cidades uma do ladinho da outra. Eu sou sommelier de chá e de erva mate e tenho, nos últimos 4 anos, buscado inovação e sustentabilidade na erva mate. Então, Carla, para a gente iniciar a nossa conversa, depois dessa apresentação, fala um pouquinho para a gente qual a sua trajetória com a erva mate. Então, eu sou professora de Educação Física de formação, trabalhei durante 14 anos no estado do Paraná e na oportunidade que a minha família teve de montar uma indústria, eu saí da escola e fui trabalhar na indústria, né? Então foi uma decisão assim bem difícil, né? Porque sempre eu adorava ser professora de educação física, mas como eu vinha de uma família de produtores e a gente estava buscando inovação, buscando essa sucessão familiar, eu tinha que me fazer presente. E eu entrei na indústria já começando a fazer as certificações e a parte burocrática. Mas eu não sabia nada sobre a erva mate. Olha que interessante, assim, eu sabia o básico, o que eu vivi ali na minha infância, mas nada muito aprofundado. E comecei a estudar bastante para entender, comecei a participar de muitas reuniões, de muitos congressos, né? Até o pessoal às vezes me conhece justamente ali. Né? Às vezes, o que você está fazendo aí? Eu vim entender um pouquinho aqui. Tem um congresso aqui, tem um evento ali. Eu estava buscando tudo para entender, porque não é só entender sobre o processo produtivo do beneficiamento, é muito amplo, né? Quando você tem a indústria, você tem que olhar para muitos lados. E um dos principais conhecimentos que eu adquiri foi através dos meus estudos com chá, né? Então, eu me tornei especialista em chá, tea blender, sommelier de chá e também sou sommelier de erva mate, né? Nós temos 10 profissionais aqui no Brasil recém-formados, eu faço parte deles. É lógico que é um conhecimento em construção, né? São 4 anos que eu estou na área trabalhando com erva mate e quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu tenho que estudar mais ainda, né? Mas de maneira geral, assim, cada formação ela trouxe um olhar e um aprendizado especial, né? Então, eu comecei pelo curso de Tea Blender, onde eu aprendi a fazer misturas, né? Então, eu estava buscando me diferenciar além do chimarrão e do tererê, que eram produtos que já existiam, né? Então, eu comecei a entender sobre misturas, sobre chá, de maneira assim, bem simplista mesmo, né? Mas eu queria fazer um chá diferente, né? Tanto que o nome gourmate, ele veio da brincadeira do gourmet com o mate, né? Então, aqui eu tenho uma latinha do meu chá. Esse aqui é uma baiana, é um chai muito delicioso, por sinal. Então, eu estudei Tea Blender para entender sobre isso. Aí, eu percebi que o especialista em chá, ele ia me trazer um pouco de técnica. Fiz esse curso também. Aí, quando eu fui para o sommelier de chá e para o sommelier da erva mate, a gente começou a falar de serviço, de harmonização, de eventos. Aí que a minha cabeça, assim, cresceu muito. Porque quando a gente fala em mercado e em novos produtos, a gente precisa conhecer
a história de outros produtos, né, alimentos e bebidas, chás, vinhos, café, para trazer esse conhecimento para a erva mate, para a gente quebrar esse paradigma do chimarrão e do tererê e buscar novas oportunidades, bem como entender dos processos de beneficiamento. Então, o sommelier de erva mate, ele vai interagir em confeitarias, em restaurantes, em hotéis, em resorts, em eventos, mostrando que a erva mate é um produto muito acessível, gostoso, que você consegue fazer muitas coisas com ele, né? Na parte do tea blender você aprende a fazer as misturas e do especialista em chá você entende isso. Então esses meus estudos na área, eles ajudaram especificamente para mim a buscar essa inovação que eu queria, né? De fazer novos produtos com erva mate. E quando a gente fala de erva mate, a gente também está falando, né? Você saiu do contexto lá da educação, mas ainda fala sobre pessoas, né? Esse contato com as pessoas e proporcionar para as pessoas experiências novas com algo que elas utilizam para socializar, para se conectar entre si, né? Que é as rodas de mate. E olhar além, né? Faz com que você você encontre sua própria memória lá atrás, né? Da sua história, né, que você tinha com a erva mate, o que mais dá para ser feito? E pensando nisso, quando que você se deu conta dessas possibilidades de produtos que a erva mate podia proporcionar? Então, quando eu comecei a trabalhar na fazenda, lá na parte da produção, separando os talhões, tentando entender da certificação, nós temos erva mate própria, mas também a gente compra de produtores locais, né? E daí você pensa assim, para quem você vai vender toda essa erva mate, né? Então, na primeira parte que eu me dei conta disso, foi quando eu estava lá, pensando, para quem que a gente vai vender tanta erva mate? Como que a gente vai vender essa erva mate colocando o valor que a gente quer, né? Porque desde que nós montamos a nossa indústria, a gente quis se diferenciar. Então, a gente buscou certificações orgânicas, certificações internacionais, né? Então, como que a gente vai se diferenciar, né? Como que a gente vai colocar valor? E, obviamente, eu também comecei a pesquisar sobre produtos, né? Então, esse ano eu estive na Naturaltech como expositora. A Naturaltech é a maior feira de alimentos naturais e orgânicos da América Latina. Mas há 5 anos atrás eu fui lá como uma cliente normal, como uma pessoa normal buscando novidades. E olha só que interessante. Em 2019, que é quando eu fui, a gente tinha uma marca lançando chá em lata, que agora esqueci o nome deles, me perdoe. A gente não tinha muitos expositores com chá, eram marcas pequenininhas, mas chá mesmo, né? Não só mate. E eu procurava pessoas que trabalhassem com erva mate para eu oferecer erva mate da Qualitá. E assim, foram menos de 10 stands que eu consegui falar e ainda as pessoas estranhavam assim, mas você está oferecendo mate para a gente colocar no nosso chá e tal, né? Lógico, 5 anos atrás eu sabia muito menos do que eu sei hoje, né? Mas foi um começo. Ano passado, quando eu fui lá para buscar fornecedores, para ver novidades, a gente já tinha muito mais produtos com mate, pessoas, né, fazendo coisas com mate. Esse ano estava bem estourado, sabe? Tem o chá mate em lata, tem kombucha com erva mate. No meu caso, tem os temperos e os chás, muitas marcas usando o chá tostado, chá verde, fazendo blends, se aproveitando dessa planta que tem potencial para incluir nos seus produtos. Então, eu já fiquei muito feliz de ver, assim, em 5 anos, essa mudança que teve numa feira tão importante como é ali. Mas a gente vê também, assim, principalmente pós-pandemia, né, que além do consumo de produtos naturais terem aumentado, o chá, principalmente no Brasil, ele cresceu bastante,
né? E infelizmente, não é infelizmente, né? Mas quando a gente quer falar de erva mate que não seja chimarrão e tererê, a gente precisa ir para o chá primeiro. Talvez a gente tenha produtos que ainda nem estão prontos, mas que são um caminho, né? Por exemplo, o pó de erva mate para suplemento, para a indústria farmacêutica, o mesmo para fazer como matcha, já existem algumas pequenas marcas assim que estão tentando fazer alguma coisa nesse sentido, mas ainda podem surgir muito mais produtos, né? O que a gente precisa realmente é unir a pesquisa com pessoas que queiram inovar, né? Porque eu sempre falo assim, quando eu vou em alguns lugares onde a gente fala mais politicamente sobre a erva mate, né? A gente precisa criar novos produtos e tal. Eu sempre falo, a gente precisa olhar para o consumidor final, né? O que ele está querendo, porque é ele que vai comprar. A gente precisa apoiar a indústria para que ela não tenha medo de criar novos produtos para esse cliente final. E a gente precisa trabalhar muito o marketing, de falar como a erva mate é benéfica, é funcional, é gostosa. A gente precisa investir nisso, né? Quando a gente fala em novas possibilidades. Não dá para você olhar só para um ponto e dizer, agora eu vou inovar, né? Você precisa crescer com todo mundo. Isso é uma coisa que eu tenho visto muito, sabe? Não dá para você querer ser sozinho nesse mundo. Você precisa do apoio de muitas pessoas, porque para você fazer com que a erva mate tenha novos produtos e que esses produtos sejam relevantes, você precisa de um trabalho bem extensivo. E também pensar essa inovação, né, como você disse, com todo mundo, os diferentes setores ali trabalhando juntos, os diferentes setores pensando juntos. E 5 anos, né, aí na sua trajetória, demonstram o quanto o processo que a erva mate está passando tem sido um crescimento bem expressivo, né? Porque 5 anos é bastante, mas é pouco. Então, esse crescimento expressivo ao longo do tempo, e a gente consegue observar o quanto a pesquisa também tem se desenvolvido nessa área, né? E pensando na Gourmate, a gente vai ter outros episódios, fiquem ligados, pessoal, falando sobre a inovação e falando também sobre essa diversidade de produtos com diferentes linguagens. Então, a gente vai ter o caminho aí da bioeconomia, do empresariado, do e-commerce. Então, a gente vai ter uma gama de temáticas trazidas. Mas pensando na Gourmate, assim, a gente está falando de um produto que ele é específico e ele tem um grande valor agregado, né? Porque a gente pensa, você enquanto especialista, né? Então, você estudando sobre essa erva unido aos blends, a gente está pensando também em conceito. Então, a Gourmate, né? Pelo que quando a gente vai pesquisar sobre a Gourmate, a gente tem todos o conceito, então a contextualização daquele sabor, daquele blend. E quando a gente pensa nos seus produtos, né, especificamente, qual é o tipo de produto que hoje tem mais aceite entre as pessoas, além do tererê, do chimarrão? Como tem sido esse processo para você de observar essa relação das pessoas com esses novos produtos? Além do chimarrão e tererê, é o chá. E eu comecei com o chá a granel, para ele ser feito no infusor, né, solto. Mas a preferência ainda do brasileiro é pelo sachê. Aí a gente fala um pouco do propósito da Gourmate, né? Então, o meu objetivo com a Gourmate é gourmetizar a erva mate. Mas não gourmetizar a ponto de transformar ela num luxo inacessível, né? Porque ela vem de um produto que é um produto que já é usado. Então, eu não preciso só pelo rótulo, né, colocar inacessível e não ter, de fato, alguma coisa diferente. Então, como que eu busquei essa diferenciação? Através de misturas especiais, né? Então, pensando bem qual produto eu ia usar. A qualidade é o básico, né? Mas ela é importante também. Então, nós temos a nossa produção de erva mate.
Então, eu dentro da minha indústria, eu posso escolher de onde eu quero colher, como que eu quero que ela chegue para mim, para fazer a mistura. Então, isso é um ponto muito positivo que eu tenho nos meus produtos. Eu consigo essa garantia, assim, de ser um produto suave, um produto gostoso dentro do padrão de qualidade que eu quero, né? E aí a gente busca também inovar na maneira de mostrar o uso, né? Mostrar uma das coisas que está ligada ao propósito da Gourmat é trazer esses produtos para o dia a dia das pessoas, né? Então, antes de criar a Gourmat, eu ia num evento, nós precisamos incluir a erva mate no dia a dia das pessoas. Eles peneiravam chimarrão e faziam um pastel, uma massa com a erva mate. Tudo bem, tem erva mate também, mas a pessoa, então, ela vai ter que comprar um chimarrão para peneirar, para fazer o produto. Eu pensei, não, vamos fazer uns produtos legais, né? Como, por exemplo, aqui, ó, nossa caixinha de chá seleções, né? Aqui nós temos chás. Deixa eu virar assim, para cá. Eu não vou colocar a caixa muito na minha frente, mas depois eu vou falar sobre ela. Então, qual que foi a ideia dessa caixa? Eu quis fazer, como eu queria fazer em sachê, era um projeto um pouco custoso, né? Então, eu tive que juntar vários chás numa mesma caixa, por mais que o valor dela seja um valor um pouco mais alto que o comum de uma caixinha de chá de um supermercado, ela tem muito valor agregado, porque eu coloquei chás. Eu pensei na experiência do uso da pessoa, né? Dela ter chá para manhã, para tarde, para noite, dela ter chá para fazer quente, para fazer gelado, para fazer com drink, né? Que inclusive aqui você pode pegar esse mesmo sachê aqui que eu fiz o meu chazinho quente, ele pode ser um ótimo chá gelado e ele também, adicionando gin ali, ele pode virar um drink muito gostoso, né? Então, a ideia foi a experiência de uso, né? Quando eu criei, o primeiro produto que eu criei foram os chás na lata, né? Então eu coloquei, eu fiz aqui um chai com produtos brasileiros, com coco e tal, para a gente trazer aquele blend com especiarias, que é um blend que parece que parece não, ele é muito bom, assim, é um blend que parece que enquanto você não tomou na tua vida, você pensou, por que eu nunca tomei um chá assim na minha vida antes, né? E quando eu criei essas latinhas, eu ainda falava, não, se você não gosta de tomar chá, você pode jogar no chimarrão ali, que vai enfeitar o chimarrão, vai dar uma saborizada. Eu ainda falava isso, né? Porque as pessoas olhavam para a lata e achavam que tinha erva mate moída de chimarrão ali, né? Então a gente tem que ir educando as pessoas no sentido de mostrar para elas, olha, você pode fazer assim, mas se você fizer assim é melhor. E mostrar para elas que você pode usar no dia a dia, né? Depois eu criei os temperos com erva mate. Então, na linha dos temperos, eu peguei temperos clássicos e adicionei erva mate. Eu fiz a minha própria mistura para que a gente conseguisse ter a erva mate presente, de sabor e no visual do tempero, mas que não descaracterizasse tanto temperos clássicos como o chimichurri, né? Então, por que eu peguei temperos clássicos? Porque é óbvio, se eu fizesse um tempero só com erva mate, as pessoas iam dizer, ai, que legal, mas eu acho que deve ser amargo, igual chimarrão, não vou querer. Aí não vai vender, né? Então, eu, como empresária, não podia me arriscar. Aí fui lá e falei, não, eu vou usar os temperos clássicos e vou adicionar erva mate. Aí as pessoas olham assim, nossa, um chimichurri com erva mate, adorei, vou levar. Então, a minha tática funcionou, né? É lógico que eu posso, no futuro, desenvolver novos produtos, mas eu ainda sou uma empresa muito pequena e cuido muito da saúde da minha empresa, então eu não posso sair desenvolvendo, criando igual tá aqui na minha cabeça, senão eu quebro, né? Mas eu acho que é importante isso, sabe? Porque isso também é um pensamento importante para passar para as pessoas, né? Quando você é empresário, quando você tem uma marca, você também pensa nesse sentido, né? Então, hoje, o produto com mais aceite acabou sendo o chá em sachê. Mas as pessoas gostam de tudo, porque a gente sempre tenta olhar para quem vai consumir e pensar o que ele gostaria, e a gente faz como ele gostaria, né? E principal, né? Que o propósito da Gourmat é produtos todos à base de erva mate.
Maravilha! E para os ouvintes que estão agora aqui, o pessoal que está assistindo a gente no YouTube, eu tenho uma curiosidade muito legal. Eu conheci a Carla por acaso, né? Depois de a gente entrar em contato de novo por conta do podcast, eu me lembrei de quando eu descobri que a erva mate poderia ser usada para além do chimarrão e do tererê. E, gente, assim, aquela caixinha tem um aroma, assim, indescritível, assim, vale muito a pena conhecer. A gente vai conhecer mais um pouquinho aqui no podcast. Quando você traz, né, sobre essa questão do uso popular da erva mate, eu acredito você como empresária foi direto ao ponto, né? Então, esse é aproveitar dos usos populares, mas começar a mostrar e educar, como você trouxe, para que se expanda essa mente, se expanda essas formas de uso, porque, inclusive, na produção da erva mate, a gente tem uma tradição, tanto no uso, tanto na produção, e a inovação é isso, né? É trazer esse novo olhar para o mesmo produto. Então, eu adorei conhecer os temperos, espero um dia estar aí comendo chimichurri com erva mate. E outro ponto também muito interessante que eu fiquei pensando enquanto você falava, a gente vai trazer isso também em algumas falas do podcast, mas lembrar o pessoal que a erva mate é uma erva nativa. Então, quando a gente está falando de utilização da erva mate, a gente está falando de uma empresa que é comprometida socioambientalmente, né? Então, a gente está falando de um produto brasileiro, um produto de qualidade, um produto que tem muita história, muita cultura. Mas agora, Carla, a pergunta que não quer calar. Qual é o seu produto preferido? Olha, o meu produto preferido eu não tenho na Gourmat, ele é o chimarrão. Até eu trouxe aqui uma caixinha do chimarrão da Qualitá. A gente não produz muitos quilos, a gente faz uma produção bem pequena, mas eu gosto dele pelo sabor fresco, né? E a erva mate, muito antes de eu imaginar que eu estaria hoje aqui, onde eu estou, ela me acompanhou na minha vida, igual foi dos meus filhos, né? O meu pequeno, ele molhava a chupeta na minha cuia. Eles fazem a mesma coisa que eu, eles vão comigo para a fazenda, eles pegam, arrancam folha de erva mate do pé e ficam comendo. E eu fazia isso quando eu era criança também, sabe? E aproveitando que você falou em sustentabilidade, eu acredito que eu posso compartilhar mais algumas coisas interessantes com vocês, porque a Qualitá, né, que é a empresa mãe da Gourmat, ela está no município de Cruz Machado, Paraná, que é um município que tem uma grande quantidade de erva mate, né? Sempre fica aquela briguinha de egos ali que eu nem gosto de muito comentar, mas é um dos maiores produtores do Brasil e do mundo em erva mate. A Qualitá exporta erva mate, né? Então, através das certificações, a gente conseguiu credibilidade para conseguir mandar essa erva mate daqui para fora. Mas aqui dentro a gente também manda ela com qualidade, né? Mas os nossos principais clientes são de fora. E é muito interessante falar, porque as pessoas lá de fora, e logo a gente vai ver esse compromisso ambiental também, ainda mais agora, depois dessas catástrofes ambientais que nós tivemos enfrentando, né? Que a gente tem andando enfrentando, a gente precisa muito entender a importância dessas plantas nativas, do ecossistema, de tudo funcionando melhor, para que, né, por exemplo, se a gente não cuidar da nossa natureza, logo a gente não vai ter um clima que consiga produzir uma boa erva mate. Aí esse chimarrão verde fresco que você gosta, ele vai ficar cada vez mais restrito a quem possa pagar mais caro, porque não vai ser produzido com qualidade, né? Eu terminei há um mês atrás um curso de ESG. Isso também amplia muito a minha visão, né? Porque como eu trabalho com as certificações lá na Qualitá e cuido da parte de marketing, site, então tem que saber muitas coisas, né? Eu percebi como é importante, né? Tipo, como outras pessoas há tantos anos atrás viram essa importância, mas ainda não conseguiram
instalar, né, nas pessoas. É claro que é uma cultura de cuidado com a natureza, mas a cada vez mais as pessoas estão preocupadas de onde veio esse produto, né? Tipo, uma pessoa é muito comum quando a gente começa a falar para as pessoas, né, sobre essa caixinha. E daí a gente mostra, porque sabe que eles vão se encantar, a gente mostra, essa erva mate veio de lá, a gente tem compromisso com os produtores do nosso lado, a gente é uma empresa que cuida da sustentabilidade, né? A gente tem as certificações que nos credibilizam a dizer que a gente faz o que promete, né? Então, a gente vê que o quanto a erva mate ela é importante aqui no nosso estado, né? E tem cada vez mais pessoas querendo plantar erva mate, querendo adensar o seu erval, e a gente fica feliz ao mesmo tempo que fica preocupado, né? Tipo, vamos plantar, mas a gente também tem que criar novas oportunidades, né? Então, nesse momento, estar aqui falando para pessoas que provavelmente vão ser alunos de cursos de graduação, de pós-graduação, que eles se atentem nesse olhar, a gente fica muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. É um mundo de possibilidades, né? E é sempre isso, é pensar enquanto empresariado, enquanto criações, inovações, como que a gente mantém, né, essa parte tecnológica alinhada a esse meio ambiente. E a Gourmat prova que isso é possível, e mais que possível, isso colabora com a natureza, colabora com a economia, gera renda, gera também diversas oportunidades. E também uma mulher à frente de uma criação como essa, né? A gente também tem outras dimensões aí que mostram o quanto essa marca carrega consigo essa memória do uso da erva mate, mas também esse poder do futuro, né? Que é da inovação. E pensando assim nesse futuro, qual que é a sua perspectiva em relação ao mercado de inovação ligado ao mate? É boa. Bom, sou muito otimista, sempre fui muito otimista, né? Eu sou muito otimista. Às vezes até tiro as pessoas do sério. Tipo, meu Deus, como é que você pensa essas coisas aí? Mas assim, eu sou otimista porque, pelo caminho de estudos que eu tive, eu gosto sempre de comparar a erva mate com o chá. O chá tem 5.000 anos de cultura e história. O chá da Camellia sinensis foi importante em guerras, em aspectos econômicos mundiais. E se você olhar para a erva mate, ela tem muito potencial, mas ela não tem estudo para isso. O processo de beneficiamento da erva mate, ele ainda... talvez assim... como é que eu falo assim? Eu não quero dizer, tipo, fazer uma afirmação, porque, né, toda afirmação ela não é correta. Mas assim, na maioria das produções de erva mate, ela ainda é feita à base do sapeco, com fogo da lenha. Ela muitas vezes fica com os resquícios de fumaça, né? Uma indústria como a Qualitá, ela puxa essa fumaça para não ter contato com os benzopirenos, né? Digamos assim, um blá 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 para lá. Mas assim, ainda é um processo muito rudimentar. Nós precisaríamos testar, e aí precisaríamos de pessoas que queiram, que entendam. A gente tem muitas poucas, mas assim, ó, bem pouquinhas pessoas que buscam fazer uma fermentação, uma desidratação, uma oxidação diferente. Se você olhar para o chá, né, da planta da Camellia sinensis, você tem vários tipos de chá só pelo beneficiamento diferente. Você tem o chá branco, você tem o chá amarelo, você tem o chá verde, que é o que é parecido com a erva mate, você tem o oolong, você tem o puer, você tem, né, várias possibilidades. Então, essa perspectiva de inovação, ela se dá quando você olha
para esses outros produtos, né? Porque você olha para o chá, você vê isso. Aí você olha para o café. Qual é a história do café especial no Brasil? Você pensa, nossa, eles fizeram assim, a gente tem que trazer isso para a erva mate também. Aí você olha para o vinho. Nossa, por que a gente não traz essa ideia de gourmetizar igual os caras do vinho fazem? São pequenos detalhes que eles vão trazer esse caráter de inovação e vão fazer com que a gente consiga manter toda essa cadeia produtiva da erva mate lá do produtor, né? Porque você quer ter uma erva mate orgânica certificada, o teu produtor ele tem que saber produzir sem veneno, sem agrotóxico, ele tem que ter certeza de que fazendo aquilo ele vai conseguir vender e ele vai conseguir um bom preço por aquilo. Quando vai para a indústria, né? A indústria precisa de um erval bem manejado para que tenha as características para os produtos que ela quer, mas se só ficar naquela guerra do chimarrão e do tererê, uma hora cansa, né? Então precisa pensar em novos produtos, enfim, é uma grande fala, né? Agora a gente precisa dos fazedores, das pessoas que vão lá, pesquisam e ajudam a pôr em prática para que realmente isso ande, isso flua, né? Então, a minha perspectiva para a inovação em relação à erva mate, ela é enorme, porque eu olho dessa maneira. Mas, como eu te falei, não adianta olhar sozinha, não adianta só falar para os outros e as pessoas dizerem, é legal, ela é só uma sonhadora, porque na prática é diferente, né? Mas existem maneiras de fazer diferente. Muitas vezes eu ouvi da minha família também, né? E assim, com a Gourmate eu ainda não tenho um faturamento expressivo. Eu vivo no meu limite, mas eu não deixo de sonhar, porque eu sei que o que eu estou fazendo é inovador, o que eu estou fazendo é bom, e o que eu estou fazendo eu consigo sustentar. E é nessa sustentação do meu produto que eu sei que o mercado vai mudando, e por eu oferecer e conseguir sustentar essa qualidade, esse propósito, uma hora eu vou vencer, né? O empreendedorismo é um caminho assim que ele é desafiador, mas que precisa de pessoas que enfrentem e encarem, né, esses desafios do mercado, esses desafios de sociedade mesmo, as tradições, porque quando a gente quebra a tradição, a gente cria um novo. Mantém essa tradição sim, a gente vai falar, né? A gente tem falado sobre essa erva mate que paira aí nas nossas mentes, nossas cabeças, como essa planta histórica, cultural, essa planta que uniu povos, essa planta que deu nome à Universidade Federal do Paraná, essa planta que está imbricada na história do Paraná. Mas é isso, o futuro está aí e o futuro é inovação, né, por meio desses produtos naturais aí e que respeitem a natureza, né? Carla, para a gente fechar esse nosso podcast com essa fala incrível que você trouxe, se você puder apresentar um pouquinho dos seus produtos, chamar o pessoal aí para o Gourmate e também para seguir nas redes sociais, a gente fica muito feliz do aceite do seu convite, né? Do convite. E, bom, apresenta um pouquinho a Gourmate, seus produtos. Tá. Então, em primeiro lugar, eu ia ficar muito feliz que vocês me seguissem lá no Instagram, que é @gourmateoficial. Lá no meu Instagram, a gente tem no perfil lá um Linktree, onde você pode falar no WhatsApp com a gente, no nosso site, em muitos lugares para você poder ver os produtos, comprar os produtos também, né? Tá bem explicadinho lá. Hoje eu trabalho com 3 produtos diferentes. Então, eu tenho os chás a granel na lata, eu tenho os temperos e eu tenho a caixa seleções, que é uma coleção de chás para momentos específicos do dia a dia, né? A nossa coleção das latas, ela chama Brasilidades. Então, a gente pegou algumas regiões do Brasil, tentou buscar um blend e daí procurou de onde eram aqueles produtos, o que a gente poderia montar para aquela região, né? E tentou fazer a gente fez daí essa descrição com base nessa ideia de mostrar
blends do Brasil, né? E é uma coleção que pode crescer. Hoje eu tenho 4 chás nessa coleção e é uma coleção que tem muito potencial de crescer, né? De ganhar outros estados, outros municípios, outras regiões do Brasil. A coleção de temperos, então eu peguei temperos clássicos e adicionei erva mate. Eu fiz a própria mistura, buscando entender ali que a erva mate ela precisava aparecer visualmente e também no sabor, mas ela também não podia desqualificar o tempero, que é um clássico, né? Por exemplo, o chimichurri. E consegui fazer bem, porque as pessoas que compram os temperos, elas falam assim, nossa, Carla, adoro os teus temperos. Gosto muito, uso, as pessoas usam, eu dou bastante receitas, dicas e informações, e elas falam, nossa, realmente faz bastante diferença esses temperos aqui, é muito bem feito. A gente trabalha com bons fornecedores, cuida dessa... É importantíssimo, né? Você ter um padrão de qualidade e você manter ele. Porque aí, assim, quando a pessoa tiver a oportunidade de consumir o teu produto, ela vai gostar e quando ela voltar, vai estar lá igualzinho, né? Então, isso é muito importante. E o último, o produto é a caixa de chá seleções. Então, as pessoas pedem para eu desmembrar, né? Mas seriam 9 blends diferentes. Para mim, hoje, tecnicamente, assim, na parte comercial, eu não vejo como é que eu venderia tantos chás diferentes separados, né? Então, e eles fazem sentido justamente pela experiência do conjunto, né? Então, é muito chá. Não é muito chá, não, porque é chá para você tomar de manhã, chá para tomar à tarde, chá para tomar à noite, chá para fazer drink. Mas, enfim, são esses 3 produtos que eu tenho e vou seguir com eles ainda, né, um bom tempo, porque são produtos que são atemporais, né? Todos eles eu faço numa quantidade pequena, porque daí a gente faz uma nova produção, então, né, eles têm um shelf life bom, eles duram 2 anos, mas a gente tá sempre fazendo a troca antes. A gente tenta ter alguns acessórios, mas é caro, né? Então, alguma outra coisa vai para o site, quando acaba, daí a gente vê de novo quando vai colocar lá. Mas é isso. E se vocês quiserem seguir também a Yerba Mate Qualitá, que é a indústria que produz a erva mate, né, lá da nossa fazenda, tá assim nesse termo Yerba Mate Qualitá, que é para os gringos achar mesmo a gente, né? E também tem site e é facinho de conversar com a gente, chama lá no Instagram e a gente tá aí. Queria muito agradecer vocês pela oportunidade de poder compartilhar um pouco dessa minha trajetória, desse meu conhecimento, dessa minha visão com a erva mate. Eu acho que quanto mais pessoas compartilharem desse propósito comigo, mais sucesso a gente vai ter com a erva mate e sucesso gera sucesso, né? Então, pessoas de bem junto com pessoas de bem vão fazer coisas boas. E é por isso que eu aceito quando as pessoas fala com a gente, né? Tipo, eu sou uma empresária pequenininha ali, um grãozinho de areia, né? Na praia, mas eu compartilho, porque eu acho importante compartilhar essa visão, essa ideia. É um mercado em crescimento e com certeza você vai fazer parte dessa história. Agradeço demais a sua participação. Muito bom te escutar. Muito sucesso. E, pessoal, que tal colocar a erva mate no seu dia a dia? Corre lá nas redes sociais da Gurmate e também da Qualitá para conhecer mais sobre esse mundo. E cá estamos ao final de mais um episódio. E aí, você gostou? Conta pra gente aqui nos comentários. Não esqueça também de seguir as nossas redes sociais. Agroecologia e Movimento UFPR, Horto Agroflorestal, os 2 no Instagram. Nós temos também o canal do YouTube, caso você esteja no Spotify. E se você está no Spotify, nós temos o nosso canal do YouTube. Eu fico por aqui e agradeço demais a sua audiência. Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio.